O Flávio Bolsonaro, por volta de 10 da manhã, dá uma entrevista dizendo: a Tereza Cristina aceitou ser minha vice. No meio da manhã vem o PP e fala: a gente consultou os estados e decidiu que a gente vai se manter neutro. Aí, ligando-lhe a Concré, você fala: bom, o que adianta ela aceitar se o partido não aceitou? Eu fiquei muito honrado quando ela aceitou o convite para caminhar conosco na qualidade de candidata a vice-presidente, né? E por questões aí internas do Progressistas, vimos essa nota de agora há pouco, dizendo sobre a neutralidade do progressista. O Flávio Bolsonaro é uma gelatina, o que aumenta a percepção de que ele não é sério. Ele não é sério, a candidatura dele não é uma candidatura séria. Pedro Figueiredo, ao vivo de Brasília. Horas depois vem o candidato Flávio Bolsonaro e diz: soube que o PP continua neutro, fiquei muito feliz, mas reconheço que a Tereza Cristina não tem condições em alianças partidárias para ser minha vice e eu sigo nessa busca. Boa tarde para você. Oi, Marcelo. Boa tarde para você também, para quem nos acompanha. Pois é, depois de ter declarado mais cedo que Tereza Cristina tinha aceitado ser sua vice, mas que aguardava a definição do partido, o Progressistas rapidamente divulgou uma nota. Nesse comunicado, disse que após consulta aos diretórios estaduais, decidiu por maioria permanecer neutro no processo eleitoral e que reiterou a posição de não convocar uma convenção nacional. A decisão, segundo a nota do Progressista, já tinha sido comunicada e acatada pela senadora Tereza Cristina. Bom, o que eu tenho de bastidor disso aí? Bom, há um entendimento dentro do Progressistas, de alguns aliados, de que isso fez parte de uma certa jogada ensaiada da senadora Tereza Cristina. Por quê? Porque a avaliação dentro do PP em nenhum momento mudou. Era uma avaliação de que o PL perdeu o timing. No entanto, setores produtivos, principalmente do agronegócio, onde está a base eleitoral da senadora Tereza Cristina, começaram a pressionar para que ela se manifestasse a favor e tentasse convencer o partido de entrar no palanque de Flávio Bolsonaro. Esses setores, como por exemplo o agro, muito ligados ao bolsonarismo, estavam preocupados com a indefinição de quem seria essa candidata a vice e viam que Tereza Cristina seria um nome, o melhor nome possível, né? O nome buscado, ideal, considerado pelo PL e, portanto, que ela poderia fazer esse gesto porque dessa maneira contribuiria para um fortalecimento de uma candidatura que agradava esse setor. No entanto, essa reunião aconteceu anteontem, foi comunicada pela senadora ontem e o que ficou acordado na reunião, pelo que eu apurei, é de que nesse primeiro encontro ela topou seguir em frente e que haveria um segundo encontro entre os dois se o PP mudasse de ideia. O Estatuto do Progressistas prevê uma antecedência mínima de 8 dias para haver a convocação de uma convenção nacional. E como o partido já tinha sinalizado que iria ficar neutro, não havia necessidade de convocar uma convenção. O prazo da Justiça Eleitoral para as convenções partidárias acaba no próximo dia 5, portanto, quarta-feira da semana que vem. 2 dias atrás, faltavam ali, no caso ontem, faltavam ali 7 dias, hoje faltam 6 dias. Então, não havia mais tempo para convocar essa convenção. Aí muita gente fala, mas quando se quer, você pode fazer essa convocação. Sim, foi inclusive que algumas lideranças do Progressistas me falaram. Excepcionalmente a gente pode tentar. Só que a Executiva Nacional do PP falou, olha, o problema é que a gente vai criar um desgaste e vai comprar um desgaste porque isso pode acabar sendo até mesmo judicializado, porque alterar algo que está no Estatuto do Partido agora para favorecer um embarque em determinada candidatura, isso pode acabar sendo inclusive judicializado. Então a gente compraria a briga para depois ainda não levar a melhor ao comprar essa briga. E fora que o entendimento da cúpula do PP é de que Flávio Bolsonaro e o PL perderam o timing. Tudo que o PP queria e que Ciro Nogueira queria lá atrás era ser vice, era ter a vice de Flávio Bolsonaro. Mas o PL teve uma desorganização interna muito grande, uma desorganização da campanha muito grande e depois o próprio governo e principalmente o PT do presidente Lula começaram a articular sobre a possibilidade de o PP e a União ficarem neutros em estados para os quais o PT tem maior interesse, como estados do Nordeste, onde PP e União estariam mais próximos do PT. E aí, nesse sentido, o Progressistas acabou optando por essa neutralidade que considerou mais conveniente, além da mágoa pessoal de Ciro Nogueira, relatada a interlocutores, por Flávio Bolsonaro não tê-lo defendido, como Lula fez com Jacques Wagner, depois das operações que revelaram o envolvimento de ambos, tanto de Ciro Nogueira quanto de Jacques Wagner, com o caso do Banco Master.
O Flávio Bolsonaro agora, portanto, continua em busca de uma vice. E por que a gente fala uma vice? Porque a campanha já disse que quer uma mulher. E quer uma mulher porque Flávio Bolsonaro, as pesquisas mostram, tem uma rejeição grande entre o público feminino e a avaliação é de que trazer uma vice poderia melhorar a aprovação dele com esse segmento. A próxima alternativa é o Republicanos. Tem lá a figura da ex-presidente da Caixa, né, a Daniela Marques, mas o partido está com a mesma dificuldade. Muitas executivas estaduais defendem a neutralidade porque em seus estados apoiam o palanque do presidente Lula. Vamos ver o que Flávio Bolsonaro disse mais cedo, antes do Progressistas publicar essa nota. Com relação aí à questão de vice, que eu acho que é que todo mundo está esperando nós falarmos alguma coisa, eu me sinto muito honrado de poder contar com a Tereza Cristina nessa caminhada de resgate do nosso Brasil, senadora, né, que se tornou uma grande amiga, uma ministra da Agricultura excepcional, do meu ponto de vista, a melhor que esse país já teve e foi durante o governo do presidente Bolsonaro. Né, e, enfim, até o dia 5 tudo pode acontecer e, independente de qualquer coisa, eu já quero aqui deixar o meu agradecimento também ao Progressistas, à União, as conversas continuam. Bom, Otávio Guedes, você começou o Estúdio I falando que a campanha do Flávio Bolsonaro sofre com que expressão? Déficit de seriedade, a campanha e o candidato. Então, antes de você comentar, só para a gente ver, a gente começa o dia com ele dizendo que é a Tereza Cristina... 10 horas da manhã, vamos lá, 10 horas da manhã. Por volta de 11 horas antes disso, o PP vem e fala assim, eu consultei os diretórios, não tem, e agora a gente vê às 2 da tarde ele dizendo, não vai mesmo, muito obrigado, e eu sigo na batalha. Então, primeiro é o seguinte, o que eu digo de déficit de seriedade dessa candidatura e do próprio Flávio Bolsonaro? Se mostrar um candidato viável, para você se mostrar um candidato viável, você tem que mostrar a seriedade. Né? Olha, é sério. Você não pode ser perguntado se tem dinheiro do Vorcaro no filme do seu pai e fazer dar uma risadinha, mentiroso. E de onde você tirou isso? E horas depois dizer, realmente eu tomei dinheiro do Vorcaro. Prometer dar satisfação de contas e... 30 dias, prometer mostrar 90, um contrato e não mostrar. Isso é falta de seriedade. Né? Isso é falta de seriedade. Então, quando ele vem, mais uma vez, anunciando uma vice, 10 horas da manhã, meio-dia, não é mais isso? Isso é falta de seriedade. Isso transmite uma total falta de credibilidade, de seriedade. E esse é um grande enrosco que está a candidatura do Flávio Bolsonaro. Né? Acabou de trocar novamente a equipe de marketing. Por quê? Como é que uma pessoa com déficit de seriedade aparece numa convenção de óculos escuros fazendo dancinha? Me explica isso. Qual é a genialidade dessa estratégia? Não ia ser imitar o Trump dançando, ser uma coisa meio, olha eu, sou parecido com ele? Pode ser, mas o Trump pode ter tudo, menos um déficit de seriedade. Apesar de todo o jeito dele, é um candidato que fez por si só, que já foi presidente da República e é mais o estilo do Bolsonaro. Fala o que muita gente acha barbaridade, eu acho as barbaridades, né, do que o Bolsonaro faz, mas não volta atrás. Então isso aí é de um primarismo. O Pedro Figueiredo trouxe o bastidor de que seria a Tereza Cristina pressionada pelo agro, então seria uma notícia sem nenhum trocadilho plantada. Plantou que ia ser vice para dar uma satisfação para as bases e não ficar mal. E aí ela não vira vice, mas pelo menos ela pode dizer, mas eu tentei, ofereci o meu nome e não deu certo. Um jogo ensaiado. E ela mesma já tinha dito para o Valdemar semana passada, o meu interesse é o Senado, eu quero ser presidente do Senado, né? Que não ia. Foi chamada de vovozinha, que a outra é falta de seriedade. Tereza Cristina não tem nem de perto um trabalho parlamentar que possa ser classificada de uma vovozinha, porque vovozinha no imaginário popular é a vovozinha que faz bolo, uma posição secundária ali, de cuidar dos netos, né? Do cuidado, e não de uma mulher que vai brigar pelo fim das tarifas nos Estados Unidos, enfim. Mas, Otávio, a vice que Flávio Bolsonaro deseja, à luz do movimento que ele representa, é essa. É esse perfil. É uma vice decorativa, uma pessoa do sexo feminino para compor, para estar na foto. O ideal é uma personagem de inteligência artificial,
uma mulher criada em inteligência artificial para projetar esses vídeos. Porque, veja, não é um campo que se interessa por uma mulher com autonomia, com compartilhamento de poder, com a troca de ideias, ou eventualmente assumir um ministério. Então, assim, tem esse desejo de exibir uma mulher como companheira de chapa para, supostamente, sensibilizar o eleitorado feminino, mas essa ideia, ela conflita com a intransigência, o desinteresse de compartilhar poder com mulheres. Se não fosse isso, teria Michele Bolsonaro. Né? E a origem da tensão, afora questões específicas familiares, é exatamente essa. Michele Bolsonaro reivindicou poder, autoridade, protagonismo a partir do Ceará, depois com mais outras 2 candidaturas, Santa Catarina e Distrito Federal, e não conseguiu, até agora não conseguiu nada, né, em termos dessas reivindicações objetivas que ela fez naquele primeiro vídeo. Então, seria muito estranho, inclusive, testemunhar a senadora Tereza Cristina, à luz do que se sabe do posicionamento, da defesa de ideias que ela faz, do protagonismo político, uma mulher que pretende ser presidente do Senado. Que nunca houve uma mulher presidente do Senado. Esse é o pleito. Se encaixar nessa ideia de uma vice decorativa para compor uma foto e supostamente seduzir um eleitorado que já rejeita porque sabe que é assim que a banda toca, né?